vamos lá, meus irmãos. É o seguinte, o estudo de hoje, né? Uma palavra, né? Traz uma palavra aqui para os irmãos, através de um questionamento que eu observo que tem alcançado muitas pessoas esse questionamento. Muitas pessoas têm trazido esse questionamento. E esse questionamento é onde, como eu posso dizer, atrapalha as pessoas de encontrar o caminho da verdade. Este questionamento atrapalha as pessoas de encontrar o caminho certo, andar no caminho certo. Então, meus amados, essa pergunta aqui é o que eu posso dizer assim, meus amados, é o ponto-chave, né? Para que as pessoas possam começar a caminhada cristã, ou até mesmo para começar a caminhada para a verdade, né? Essa pergunta aqui. E essa pergunta é o seguinte, meus irmãos: posso servir a Deus do meu jeito? É uma pergunta que você pode, a princípio, você pode até achar simples, mas que muitas pessoas pensam assim. Glória a Deus. Ainda que eles não estou dizendo aqui que as pessoas fazem essa pergunta, eu posso servir a Deus do meu jeito? Não, as pessoas não dizem isso geralmente. Mas as pessoas tendem a querer servir Deus do seu próprio jeito. Agem dessa forma. As pessoas pensam assim, mas Deus não vai botar regra para tirar uma coisa que eu gosto de fazer. Deus não é um Deus carrasco. Meus irmãos, esse estudo é de suma importância para que nós possamos entender que nós não podemos servir a Deus do nosso jeito. As pessoas acham, meus irmãos, porque o diabo é mau, e aí você tem que viver de regras com Satanás. E Deus é bom, você não precisa de regra nenhuma para viver de qualquer jeito. Meus irmãos, tanto, né, Satanás como Deus vai ter regra, mas é mais fácil a pessoa viver de qualquer jeito com o diabo do que com Deus, meus irmãos. Hoje a igreja contemporânea não entende o que é a liberdade. E as pessoas pensam, né, que a liberdade que Deus nos dá é uma liberdade para eu fazer o que eu quiser e entrar no céu. Porque o que você quer, você pode fazer sempre. Mas entrar no céu, meus irmãos, tem requisito para entrar no céu. Quando você vai entrar, a pessoa para se alistar para entrar no exército, tem requisitos que ela precisa cumprir para entrar no exército. Não é do jeito que você quer, eu vou entrar no exército, acabou, eu vou entrar lá no exército Rastafari. Não vai. Eu vou entrar no exército, vou vestir a roupa que eu quero. Não vai, você vai ter que vestir a farda do exército. Aí eu vou entrar no exército, eu vou dar tiro de fuzil. Não é assim, não é como você quer. Tem uma autoridade, você tem que obedecer a autoridade. Né? Mas por que as pessoas pensam que para servir a Deus é de qualquer jeito? Porque, meus irmãos, tem se criado... A gente vai para a Bíblia, tá? Seja bem-vinda, Anice. Boa noite. O estudo de hoje, Anice, é o seguinte, tá? Pega a sua Bíblia aí que nós estamos estudando. É o seguinte, a pergunta, né? Temos uma pergunta para o estudo de hoje. Oi? Não. Nós temos um estudo para começar... uma pergunta para começando esse estudo. A pergunta é: posso servir a Deus do meu jeito? Né? E aqui eu estou falando, estou abordando, tá, Anice? E queridos amados irmãos. Para você entrar, por exemplo, no exército, como eu estava falando, vou repetir só para, né, salientar para Anice, para ela entender. Para você entrar no exército, você não pode falar assim: é porque eu estou com vontade de entrar no exército que eu vou entrar lá e vou fazer de qualquer jeito. Aí você fala assim: pastor, mas o que é que o exército tem a ver com a igreja? É porque a própria Bíblia, quando fala do cristão, ela faz analogia com o soldado. Ela fala que o soldado, ele fala que o soldado não que se alistou, né, que foi alistado, foi arregimentado, não se embaraça com o negócio dessa terra. A Bíblia também fala sobre as armaduras, né, sobre as armas do soldado. Então, meus irmãos, por que o soldado? Porque o soldado ele se veste como ele quer. O soldado, o corte de cabelo dele é como ele quer. A arma que ele vai usar é que ele quer. O soldado ele vai acordar a hora que ele quer. O soldado ele vai comer muitas vezes a refeição que ele quer. O soldado vai para a guerra só quando ele quiser. Meus amados, não é assim. Então as pessoas tendem a confundir. O que é que atrapalha as pessoas no início, muitas vezes, da sua caminhada? Pessoas que estão andando de igreja e não conseguem compreender seu chamado, não conseguem compreender o que Deus quer para a sua vida. Por quê? Porque acha que vai servir a Deus do jeito que quer. Nós temos que entender, amados, que Deus ele chama todo mundo com muito amor, com muito cuidado. Deus é um Deus zeloso, um Deus de boas obras, um Deus maravilhoso. Mas Deus ele tem regras.
Eu não vou entrar aqui hoje no assunto, o tema hoje não são quais são as regras. O tema hoje não é esse. Não fique pensando que eu vou pregar doutrina aqui. Hoje não vou. No sentido de vou pregar doutrina do corpo, doutrina. Não. O intuito é outro. Meus irmãos, não tem como a gente pregar doutrina se as pessoas não entenderem que Deus ele tem uma lei, que Deus tem mandamento, que Deus tem regra e que você não pode fazer o que você quer quando você serve a Deus. Meus irmãos, com todo o respeito, mas eu quero citar outras religiões. No centro de Umbanda, não é como as pessoas querem fazer lá dentro. Tem regra lá dentro. Numa igreja de Mórmon, numa seita, numa igreja até no espiritismo, no satanismo, não é, na maçonaria, não é como a pessoa quer. Agora, por que com Deus é de qualquer jeito? Porque as pessoas tendem a imaginar que com Deus, tipo assim, eu vou fazer o que eu quero. Então eu quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia, para a gente entender o primeiro ponto. Lá no livro de 1 Coríntios, você abre a Bíblia no Novo Testamento, aí você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios. Você vai abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 22. E agora eu vou dizer para os irmãos também uma grande verdade. É nessa questão que tem aqui de regras, nessa questão de que você não vai servir a Deus de qualquer jeito, que muitas pessoas, até crentes antigos, abandonam a fé, desistem. Fala que nada. Eu tava vendo a notícia, eu não nego, é uma cantora aí gospel famosa, artista gospel, porque existe artistas gospel, não deveria existir. Na Bíblia não existe, mas hoje existe. Por quê? Por que hoje existe esse artista gospel? Porque as pessoas querem servir a Deus do seu jeito. Pastor, porque existe um monte de igreja evangélica, porque as pessoas, várias igrejas, mas toda igreja de Deus. Mas observe que cada igreja tira um pouquinho da doutrina bíblica. Essa aqui tira uma coisa, essa aqui tira outra. Essa aqui acrescenta algo que gosta, que acha legal. Aquela ali acrescenta algo que acha legal, que vai atrair as pessoas. E aí, cada um serve a Deus do seu jeito. Vocês estão compreendendo? Sim. E isso, meus irmãos, causa muitas vezes divisão no meio da igreja, porque o corpo é um só. Aí eu estava vendo um noticiário de uma artista gospel. E essa artista gospel, ela pegou, alguém perguntou para ela, você se desviou? Ela disse, me desviei da religiosidade, me desviei das críticas, estou desviada, se for assim eu sou a maior desviada. As pessoas estão brincando com Deus. Hoje até conversava com a colega do trabalho, né? Conversava até isso com o Nice hoje. As pessoas, meus irmãos, estão brincando com Deus. E estão achando que servir a Deus é encher um helicóptero de dinheiro, é encher a cueca de dinheiro, é fugir do país com dinheiro nas calças. As pessoas estão achando que servir a Deus é botar um palco lá, um carnaval gospel dentro da igreja, um MMA dentro da igreja. Meus irmãos, o povo está brincando com Deus. Eu bem sei, meus irmãos, que para as pessoas serem atraídas por Deus, muitas vezes tem que conhecer a justiça de Deus, sim, o amor de Deus também. Mas esse contato também é crucial para que você entenda a pergunta. Você primeiro tem que se perguntar isso. Você pode servir a Deus do seu jeito? Eu posso servir a Deus do meu jeito? Ou existe um jeito de servir a Deus? Ou existe, que jeito é esse? E aí, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com essa pergunta. Mas nós temos que fazer essa pergunta, senão a gente não vai compreender como servir a Deus. 1 Coríntios 7, 22, a palavra do Senhor diz assim, ó. 1 Coríntios 7, 22. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Até aí. O contexto está falando sobre crentes que eram escravos, literalmente eram escravos, tinham senhores, eram escravos e acabaram, né, ali, tipo assim, se convertendo. E agora, como é que vai ser? Aí a Bíblia continua falando, vocês vão continuar honrando os seus senhores. Aí algumas pessoas podem até trazer para o contexto, pastor, é certo escravidão? Eu não quero entrar nesse contexto, meus irmãos. O assunto aqui, na verdade, é sobre pode-se dizer, uma escravidão espiritual. Então eu queria dizer algo para vocês que talvez você não soubesse, mas está escrito no texto aqui, ó. Seja bem-vindo, irmã Vanusa, e a paz do Senhor. O tema de hoje... Amém, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O tema de hoje é posso servir a Deus do meu jeito? Estamos abordando esse tema. Lemos aqui 1 Coríntios 7, 22. Onde diz, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor, semelhantemente que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Deixa eu dizer aqui uma coisa para os irmãos, para que todos os irmãos possam compreender, meus irmãos, essa palavra. Presta bem atenção.
Meus amados, tem uma coisa que não é pregado hoje, não é ensinado. Quando a pessoa que comete pecado, está lá em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vai libertar de quê? O povo teve essa dúvida, eu não sou escravo. Você é escravo? Nós não somos escravos. Mas quando a pessoa vive no pecado, ela é escrava do pecado. Por que escravo? Porque a pessoa não consegue deixar. Pode observar, meus amados, que até pessoas até têm um desejo de servir a Deus, vai lá, entra na igreja, mas aí acontece o quê? Que nem eu conversava com uma colega também hoje, né? Com uma certa, eu acho que era influenciadora aí, né? Entrou na igreja, deu um bocado de dinheiro para a igreja, depois saiu da igreja, a irmã Valéria teve até uma visão com essa mulher. Aí depois voltou para a igreja de novo. Mas as pessoas não largam as práticas erradas, não largam as coisas do mundo, não largam muitas vezes a fama. E isso atrapalha a pessoa, porque, meus irmãos, o evangelho tem renúncia. Então muitas pessoas, meus irmãos, até se como é que eu posso dizer, com o evangelho, se sente atraído, não sei qual é a palavra que usa, né? Se sente, eu esqueci uma palavra que as pessoas costumam usar, se identificam. Tem pessoa até que se identifica com o evangelho, mas não quer ter o comprometimento, não quer ter o compromisso. E até diz, não, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas não tem o compromisso. Meus irmãos, não tem como eu falar assim, ó, tá repreendido, tá só um exemplo. Eu sou lá, ele lá é macumbeiro, mas não pratica macumba, não tem como, meus irmãos. Lá ele lá é jogador de futebol, mas não joga futebol, não tem como. Ou você é, ou você não é. Aí eu sou cristão, mas não sou. Como é isso? É igual as pessoas que falam assim, eu sou católico não praticante. Não existe, meus irmãos. Você é católico ou você não é. Não existe isso. Nem os próprios católicos que realmente praticam aceitam essa conversa. É porque eu sei que muitas pessoas foram criadas dentro do catolicismo como uma tradição, né? De só pedir a bênção, né? De somente ali fazer a primeira comunhão, o batismo, mas não segue aquilo. É falar, eu sou católico não praticante. Só por uma tradição, só por desencargo de consciência. Tipo assim, ó, eu me batizei, eu fui crismado, fiz a crisma, me batizei para não ir pro inferno. Agora eu não vou pro inferno. Agora eu posso continuar uma vida promíscua, uma vida sem Deus, que eu não vou pro inferno. Não adianta. Contudo, eu não estou aqui aprovando os dogmas da Igreja Católica. Só estou dando exemplo porque é o que mais se vê aí. E os evangélicos estão indo no mesmo caminho. Ah, eu sou evangélico, eu sou crente, mas não tenho uma vida com Deus. Não tenho uma intimidade com Deus. Você pergunta assim, qual foi a última vez que você jejuou? Nem lembra mais. Qual foi a última vez que você orou? Nem sabe. Como é que é crente? Como é que está de pé? Não está de pé. Então, meus irmãos, presta bem atenção. Isso aqui é para ser crucial, ó. A pergunta é, posso servir a Deus do meu jeito? Primeiro você tem que entender isso aqui. O texto, a Bíblia diz que quando você... Ah, eu fui liberto, estou liberto. Mas a partir de agora você não é mais escravo do pecado, você é escravo de outra pessoa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus te comprou. Ah, somos livres. Quando a pessoa é comprada pelo Senhor Jesus, é livre para não viver mais na vida que vivia. Glória a Deus. Entendeu? Mas a partir de agora você é escravo de Cristo. Ele te comprou. Se ele comprou, meus amados, é porque ele tem poder e autoridade sobre você. Quando a empresa paga seu salário, ela não fala assim, faz isso, você faz aquilo, você faz. Aí você fala assim, eu não vou fazer isso. Se a empresa quiser, ela pode te mandar embora. Glória a Deus. Se você não fizer, ela pode mandar embora. Então, quando Cristo te comprou, você está obrigado a fazer a vontade dele. Eu não quero fazer a vontade de Cristo, é só você voltar a ser escravo do diabo. Aí você vai fazer a vontade de Satanás. Porque geralmente a vontade de Satanás agrada a carne. E a vontade de Cristo agrada o Espírito. Se você estiver na carne, você não vai conseguir agradar, você não vai conseguir fazendo a vontade de Deus agradar-se. Você vai ficar automaticamente chateado e triste. Você vai achar que sim, servir a Deus é um peso, por quê? Porque você não está em espírito. A Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vamos aprofundar mais para que vocês possam entender. Vamos aprofundar mais. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Abre sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo... Você vai lá perto de Apocalipse, você vai até Apocalipse, no último livro da Bíblia, você vai em Apocalipse, último livro da Bíblia, e volta um pouco. Hebreus 12, 28. Você vai em Apocalipse e volta um pouco, aí vai estar lá, ó. Vai estar a primeira, terceira, vai estar Judas, terceira João, né? Segunda João, primeira João, segunda Pedro, primeira Pedro, né? Aí você vai estar ali Tiago, aí vai estar Hebreus 12, 28, amém?
Aí diz assim, ó. Presta bem atenção que a palavra de Deus diz. Outra coisa, deixa eu abrir outro parênteses aqui. Posso servir a Deus de meu jeito? Porque as pessoas se atrapalham. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Pega a sua Bíblia. Segurou sua Bíblia na sua mão? Tá todo mundo com a Bíblia na mão? Os que estão em casa também tá segurando sua Bíblia? Glória a Deus. Olha pra ela. Amém. Amém. Amém, né, irmãs? Pronto. Olha só, pega a sua Bíblia. Todo mundo olha pra sua Bíblia agora. Olha pra sua Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Pronto. Olha só. Olha só. Você tá lendo pra esse livro agora que tá na sua mão. Alguns eu costumo dizer que é o livro de capa preta, né? Mas alguns têm outras cores também. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Esse livro que tá em sua mão. Entenda a partir de hoje. Se você ainda não entendeu, tá? Se você entendeu, glória a Deus. A partir de hoje. Que o que está escrito nesse livro não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. Glória a Deus. O que está escrito nesse livro são mandamentos de Deus para salvar a tua alma. Aleluia. O que está escrito nesse livro, esse livro que está em sua mão não é um cardápio, como diz a irmã Valéria. O cardápio você pega, você escolhe o que você comer, que você quer comer. Esse livro não. Esse livro que está aí é o que Deus quer para te salvar. Glória a Quando Deus. você vai no médico, você não senta lá na cadeira em frente ao médico, você tá lá com febre, você tá lá dolorido, você tá lá, sabe, doente, aí você senta, o doutor olha para você e fala, doutor, eu estou com febre de 39 graus, com dor de cabeça, com dores no corpo, doutor, eu estou com dengue. Me dê o papel, toma o papel, a caneta na mão do médico e prescreve o remédio para dengue. É assim que você faz? Não. Você vai dizer para o médico o que você sente, ele vai te avaliar e ele vai passar o remédio para a sua enfermidade. Você não toma o remédio que você quer, você toma o remédio que o médico prescreve. É assim com o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas querem ser curadas, mas não querem tomar o remédio. É ou não é verdade? Quer se automedicar. Mas o que é o quê? Ou quer Se automedicar. Isso tá errado, pode trazer um transtorno. Já pensou? Você sabe qual é o perigo de você se automedicar? Sabe qual é o perigo? Você pode ter uma alergia e desde placas vermelhas no corpo até um edema de glote. E você tiver edema de glote, vai fechar ali o teu canal de respiração. E sabe o que é que vai acontecer? Você provavelmente, muitas vezes, não vai dar tempo de você chegar ao médico para fazer uma traqueostomia, né? Ou seja, você vai morrer. Esse é o risco de você automedicar. Você entendeu? Se você se automedica, eu gostei dessa palavra aqui que fala da bênção, da prosperidade. Por isso que muitas pessoas estão procurando igreja que fala só em dinheiro. Porque quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Aleluia. Não quer ouvir, meus irmãos, uma palavra que fala assim, nossa, eu preciso de uma palavra. Olha, eu vi um certo pastor dizendo assim, ó, isso é soberba. Quando nós não queremos ouvir da parte de Deus, é soberbo. Por isso que está lá no livro de Tiago, capítulo 4, que o Senhor fala assim, ó, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você sabe que os milionários, muitas vezes, vai ser salvo? Não é só porque o perigo, não é só porque é pecado ser rico, porque se fosse assim, Abraão não ia ser salvo. É porque a riqueza dele, meus irmãos, faz ele ficar tão soberbo que ele não dá ouvido a Deus. Sabe por que muitos estudiosos não vai ser salvo? Porque eles estudaram tanto que eles acham que sabem mais que Deus, acham que sabem mais que todo mundo. Eles não têm humildade para dar ouvido ao analfabeto. Se a mãe deles for analfabeto, muitas vezes dá um conselho a eles, não ouvem, porque eles estudaram, então eles sabem mais que a mãe, mas a mãe tem experiência de vida. Então, meus irmãos, é isso que atrapalha, a soberba atrapalha você ouvir. E esse certo pastor falou assim, agora eu vou dizer o que ele disse, mais ou menos assim, ó. Até quando você vai brincar? Até quando você não vai tomar uma decisão e olhar e levar com seriedade a sua alma? A sua alma está precisando de quê? Mais ou menos assim que ele falou, a sua alma está precisando de você agora tomar uma decisão, de você observar e falar assim, ó, eu preciso cuidar a partir de hoje da minha alma. Isso aqui, meus irmãos, olha só que bênção. Então também, Renanda Rodrigues, seja bem-vinda, Nanda. Mais uma colega lá do trabalho, glória a Deus, viu? Entendeu, meus irmãos? Até quando nós não vamos tomar uma decisão assim, ficar, observar, olhar para a nossa alma? Meus irmãos, a alma é coisa séria. Às vezes se preocupa com o nosso corpo, alimentação saudável, isso é bíblico. Às vezes você quer fazer uma caminhada, isso não é pecado. Mas deixa eu falar uma coisa, está na hora da gente cuidar da nossa alma. As pessoas, meus irmãos, eu botei até um vídeo no grupo lá do trabalho, da oração, para os colegas, os amados, né? Futuros irmãos em Cristo, eu creio nesse mistério, para que eles possam assistir um médico proctologista, ele falando. Meus amados, muitas pessoas não estão olhando, não estão tendo cuidado da sua alma. Nós temos que cuidar da nossa alma. Porque, meus irmãos, o corpo passa, esse corpo de matéria vai pro pó, vira pó.
Vai desenterrar um parente seu que você conhece, que morreu, já tem mais de 5 anos, pra você ver o que, é que tem lá. Osso. Mas a alma não, a alma está onde? Onde é que está a alma dessa pessoa? A alma existe, meus amados. As pessoas só acreditariam se falasse na alma, se fosse o cientista da NASA falasse que existe uma alma. Meus irmãos, essas pessoas não podem falar sobre isso porque eles foram treinados, eles estudaram para saber das coisas da matéria, das coisas físicas, não das coisas abstratas. As coisas abstratas pertencem a Deus e muitas vezes não é com estudo que você vai conquistar, que você vai aprender, mas sim através do joelho no chão. Glória a Deus. Através da oração, do jejum, através de você se humilhar, de você ser humilde. Ô meu amado, você abre por gentileza? Através de você ser humilde. Meus irmãos, você só vai encontrar Deus se você se humilhar, não adianta. É por isso que muitos magnatas, é por isso que muitos estudiosos não vão encontrar. Então a pergunta é, posso servir a Deus do meu jeito? Não, você não pode servir a Deus do seu jeito. Porque se seu jeito fosse certo de servir a Deus, você hoje não teria tantos problemas, não é verdade? Você não teria tantos problemas espirituais. Existem pastores com problemas espirituais, existem presbíteros, missionários, pessoas dentro da igreja perdidas porque está servindo a Deus do seu jeito. Porque está vendo o altar como um lugar de promoção, um lugar de se promover, um lugar de fazer um show, um lugar de cantar bonito, um lugar de pregar para agradar as pessoas aplaudir. Meus irmãos, que perigo é isso? Porque a palavra é muito importante, pessoas se assentam para ouvir. Como vocês estão ouvindo a palavra da verdade agora, muitas pessoas têm se assentado em cadeiras de igrejas lotadas e milionárias e não estão ouvindo a palavra da verdade. Estão ouvindo massagem de ego que por um instante faz a pessoa chorar, se emocionar. A pessoa fala, nossa, que palavra, eu precisava ouvir isso. Mas aquela pessoa não muda de vida, porque aquela palavra não é capaz de transformá-la. Meus irmãos, como pessoas, imaginem como é que um pastor vai falar sobre transformação se ele não está transformado. Se ele pensa no dinheiro, se ele é milionário, se ele é dono de um banco, que empresta dinheiro a juros, que extorque as pessoas através do juro, cuja Bíblia é contra. Como é que um pastor vai falar, ou então como é que uma mulher vai chegar ali para dar um testemunho de mudança de vida, como minha própria colega trouxe hoje, desta famosa, como é que aquela mulher vai dar um testemunho de mudança de vida, se ela não experimentou a real mudança de vida ainda? Glória a Deus. Meus irmãos, as palavras, elas convencem, mas o testemunho arrasta. Glória Já dizia o célebre pregador, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, o cristão verdadeiro, a Bíblia que o mundo está lendo. Muitas vezes a pessoa não pega a Bíblia para ler, mas ela vai olhar o seu comportamento. E olha o comportamento desses pastores, destas missionárias. Seus missionários contenderam a linguaruda. Vou pregar, meus irmãos, tá? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Seus missionários contenderam a linguaruda fofoqueira. Aí os ímpios ouvem essas coisas, os ímpios veem essas coisas, sabe o que faz? Eu que nunca vou ser crente para ser fofoqueiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, antes para a glória do Senhor. Não são todos que são assim. Existe o joio no meio do trigo, mas existe também o trigo. Existe também, meus irmãos, bode existe, mas também existe as ovelhinhas de papai. E sabe por que você está aqui? Porque eu creio que você é uma ovelha. Eu creio que vocês estão ouvindo essa palavra, não é para falar, nossa pastor, é verdade essa palavra, é para você ser diferença. Hoje eu estava meditando, quer ver, eu estou lá trabalhando cheio de tarefa, mas eu fico meditando no Senhor, e eu estava meditando assim, falando, nossa, muitas pessoas querem ver o mundo mudado, muitas pessoas querem mudar o mundo, quer parar a guerra na Ucrânia, muitas pessoas querem acabar com essas questões do estupro, a questão de preconceito, essa questão de série de coisas. Mas muitas pessoas não mudam a si mesmo. Meus irmãos, muitas vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente não consegue começar de nós. Glória a Deus. É necessário haver mudança em nós. Como nós queremos um mundo melhor, mas nós não conseguimos mudar o nosso mundo. Muitas vezes queremos mudar as pessoas que estão ao nosso lado, mas nós não mudamos as nossas atitudes. Aleluia. E não é ensinado isso hoje, meus irmãos, sabe? Deixa eu falar uma coisa para vocês, sabe qual é a preocupação? Eu estou falando isso aqui para vocês. Amanhã eu posso estar fazendo a live sozinho. Amanhã eu posso estar fazendo a live com uma pessoa só. Porque quando você fala a verdade, ela tem uma consequência de transformar uma vida, mas também tem a consequência de expulsar aquela pessoa que não tem interesse pela transformação. Mas isso, meus amados, não vai ser o que mais importa, né, falar a verdade. O que mais importa em falar a verdade é você saber que você pode atingir uma pessoa para ela ser transformada, para ela encontrar a felicidade que é Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero ler esse texto para você de Hebreus 12, versículo 28. São muitos textos, não vai dar para eu ler tudo, tá? Também não vou me demorar, que eu não quero ser muito pesado para os amados. Mas Hebreus 12, 28 diz assim, ó, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque
O nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo para servir a Deus com reverência e com temor, porque Deus é fogo consumidor. O que as pessoas não estão tendo hoje é temor. Aí as pessoas falam assim, ó, nossa, eu vou fazer uma missa de 7º dia. Nossa, eu vou na igreja onde receber minha bênção. Glória a Deus você na igreja receber a bênção, a missa de 7º dia não. Glória a Deus você na igreja receber a bênção, mas deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. O que é que adianta você receber uma bênção ali, o pastor orar por você, repreender o mal, a macumba cai por terra, né? A inveja cai por terra, a maldição cai qualquer coisa por terra, mas o que tem que cair por terra é que é o velho homem não cair. Aleluia. É a velha natureza. Precisamos lidar com a nossa alma como algo sério. Deus está mostrando sinais, como nos últimos dias Ele prometeu que Ele ia dar sonho, que Ele ia dar visão. Deus está operando sinais no céu e embaixo na terra. Está vendo os sinais de Deus. Ou seja, nós já vemos o quão Deus é real. Meus amados, que coisa tremenda, eu estava vendo mesmo. Olha só o que aconteceu, uma certa mulher lá falou para o jovem, se você não aceitar o Senhor Jesus, você vai morrer. Deus disse que você vai morrer. Sabe o que aconteceu? Uma semana a mãe foi lá na igreja chorando, mostrar a foto do filho, ele morreu. Meus irmãos, está acontecendo isso, sabe por quê? Porque Deus existe, Deus é real. Aleluia. E Deus está te chamando, aí você fala assim, pastor, como é que eu vou saber qual é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é aquele que não tem incoerência. O Deus verdadeiro é o Deus coerente. Aleluia. O Deus verdadeiro é o Deus que é justo, é só você olhar. Aleluia. Às vezes nós dizemos que sabemos tanto julgar a questão do que eu posso dizer, de uma conduta ilibada. Eu sei perceber uma conduta ilibada, mas às vezes não consegue perceber qual Deus tem a conduta ilibada. Aleluia. Às vezes não consegue perceber qual Deus é o verdadeiro. O Deus verdadeiro, meus irmãos, não existe nele incongruência, não existe nele incoerência. O Deus verdadeiro é aquele, ó, ele é amor, é amor. Ele é bom, ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante dessa pergunta, eu posso servir a Deus do meu jeito? Se o seu jeito de servir a Deus fosse bom, não precisava ter Bíblia. Não precisava nem ter uma instrução na Bíblia, meus amados. Se o seu jeito de servir a Deus fosse o correto, olha só, meus amados. Sabe por que existe liturgia? Sabe o que é liturgia? Não sabe não? Liturgia é forma de cultuar. Por exemplo, quando cantam louvor, quando tem, aliás, os momentos nas igrejas, chama-se de liturgia. Isso não vem de agora. A liturgia já existe desde os tempos. Seja bem-vinda, Neide. A liturgia já existe desde os tempos primórdios, né? A liturgia é todo o culto, né? Desde as vestes sacerdotais, desde como deve se ler a Bíblia, tudo isso é liturgia. Sabe por que existe liturgia? Porque Deus que organizou a liturgia. Não foi o homem chamado Moisés que inventou. Aí eu vou fazer assim. Não. Deus deu ordem a Moisés de como deveria ser feito. Meus amados, se Deus deu ordem a Moisés de como deveria ser feito, é porque Deus ele tem uma vontade. E a vontade de Deus... Aleluia. Deixa eu ler aqui a vontade de Deus. Eu vou ler a vontade de Deus para vocês. Deixa eu adiantar, meus irmãos, que são muito texto, tá? Eu vou ler uma sequência de texto aqui. Presta bem atenção, né? Que eu vou ler uma sequência de texto aqui, tá bom? Eu vou citar rapidamente e me perder, porque são muitos textos. Mas só para que vocês prestem atenção. Eu vou ler a Bíblia. Amém? Você quer saber a vontade de Deus? Porque a pergunta hoje é, eu posso servir a Deus de meu jeito? Não. Você tem que servir a Deus do jeito dele. Você pergunta, qual é o jeito de Deus? Eu já disse, eu não vou entrar aqui em questão de doutrinária. Em que sentido? Presta bem atenção. Pastor, é pecado ir para a praia? Pastor, é pecado fumar maconha? Pastor, é pecado dar um tiro? Pastor, é pecado usar biquíni? Pastor, é pecado usar sunga, usar tanga? Pastor, é pecado se pendurar numa árvore? Pastor, é pecado... Essas perguntas que as pessoas geralmente fazem. Não é errado você perguntar essas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai entender o que é o que não é pecado se você não entende. Se você entende, você tem que entender primeiro que você não pode servir a Deus do seu jeito. Glória a Deus. Porque senão, quando você ler na Bíblia que alguma coisa é errada, você vai questionar, você vai dizer assim, eu não entendo assim. Mas é claro que você não entende assim, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os vossos. Glória a Deus. Vamos lá, entenda uma coisa, é como se você fosse um bebê recém-nascido diante de Deus. Aí eu te pergunto, um bebê recém-nascido que está engatinhando, vai meter o dedo na tomada, ele sabe que ele vai tomar um choque? Não. Não sabe, então você também não sabe o que é melhor para você. Glória a Deus. Mas Deus sabe o que é melhor para você. Quando Deus fala assim pra você, ó, ei, tá lá escrito no livro de Levítico, não coma carne de porco. Aí você fala, qual é o pecado de comer carne de porco? O problema é que se torna pecado porque Deus proibiu. Deus fez uma lei, e pecado é transgressão da lei. Mas sabe o que é a consequência de você comer uma carne de porco? Você pode ter uma verme chamada uma tênia, ela pode se alojar no seu cérebro e lhe matar.
Isso já aconteceu com um conhecido, tá? Que morreu assim. Então, quando Deus diz não, é porque Ele está cuidando de você. Se Deus falar assim, ó, ei, meu filho, um exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu creio também que Deus fala isso, tá? Mas vou dar um exemplo. Ei, meu filho, não tome refrigerante. Aí você fala, qual o problema de tomar refrigerante? Você está se matando, Deus só está tendo cuidado com você. Aí as pessoas falam assim, eu que não vou ser crente, não posso fazer nada. Então você pode tomar refrigerante, você pode fumar cigarro, depois você vai acabar com o seu pulmão todo cheio de câncer, seu pulmão todo preto. As pessoas não entendem, não pode fazer nada, crente pode fazer tudo, meus irmãos. Que a gente pode assistir pornografia, que a gente pode mentir, que a gente pode jogar futebol, que a gente pode matar os outros, que a gente pode fazer tudo. Que a gente só não vai poder entrar no céu se fizer essas coisas. Aleluia. Então presta bem atenção. Pastor, que coisa chata, sem regra, eu não posso fumar. Você pode fumar, mas você não pode entrar no céu. Porque fumar, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Você vai estar ali, ó. O que é que acontece se você fumar? É benéfico fumar? Uma coisa primeiro é que você não tem domínio próprio, porque o cigarro que vai lhe dominar. A pessoa que fuma, que é viciada, não consegue ficar sem fumar. Vocês estão me entendendo, meus irmãos, que o que Deus que Ele fala assim para não fazer não é um simples proibir. Porque Deus fica proibindo. Meus amados, Deus está cuidando de você. Aqui eu creio que tem mães nessa live. E se não tiver mãe, os filhos também sabem. Quando a mãe fala assim, minha filha, não ande com fulana. Minha filha, eu não quero que você namore com fulano. É porque a mãe está tendo cuidado. Mas na mente do filho, a mãe tá botando regra, a mãe tá sendo chata, a mãe tá sendo ultrapassada, é careta. Minha mãe, século XXI. Mamãe, hoje em dia todo mundo faz isso. Deixa eu dizer, é a mesma coisa que as pessoas pensam de Jeová. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus não é ultrapassado, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. Da mesma forma que a mãe também não é ultrapassada. Nós, quando éramos adolescentezinhos, naquele calor, no fogo estranho, né? No fogo estranho também a gente pensava assim, ó, minha mãe, meus pais, eu sei, eles querem saber o que? Eles já são antigos. O tempo deles era um, agora é outro, eu sei mais do que eles. Mas aí o que é que acontecia? A gente quebrava a cara. Fica calado quem nunca quebrou a cara. Glória a Deus. E dá glória a Deus quem já quebrou a cara. Glória a Deus. Aí a gente quebra a cara, a gente fica adulto, fica maduro, chega ali na casa dos 30, vai se aproximando dos 20 e poucos, chegando nos 30, aí faz assim, ó. Eita, se eu tivesse ouvido o conselho. A gente lembra daquela frase que nossos pais dizem assim, quem não ouve conselho, escuta coitado. Não é assim? Vai chorar na cama que é lugar quente. A gente sabe que aí a gente tem filho, a gente começa a olhar para os filhos, ver os filhos atribulados, né, querendo fazer tribulação, melhor dizendo, a gente olha assim, ó, não sabe o que está querendo, filho. Minha mãe, meu pai, eu sei muito bem o que eu quero para minha vida. E a gente olha assim, ó, sabe de nada. Você acha que eu nasci desse tamanho, hein? Você acha que eu nasci grande, eu sou elefante, sou filho de elefante? Eu passei por essa fase. Eu pensava também que sabia de tudo, e depois eu aprendi que não sabia era de nada. É assim ou não é? Tá precisando vender mais. Que está precisando, amados, por conta da tecnologia, muitas vezes os jovens estão se achando, e cada vez está piorando por conta da tecnologia. Aí que eles vão pensando que a gente é mais ultrapassado ainda, porque na pouca tecnologia que tinha na nossa época, nossos pais na época dele quase que não tinha energia, era um rádio de pilha. A gente já ficava se achando aquelas televisão quadrada, que girava o botão, aqueles telefones que rodava, que orelhão, né? É da nossa época. A gente que viveu essas coisas, achou o quê? Com aquela pouca tecnologia, a gente falava... Nossos pais sabem de quê, rapaz? Eu sou da era da televisão. Eu sou da era aí do telefone celular quadrado parecendo um tijolo, né? Aí agora imagine essa geração que agora é da época, né? Da geração da inteligência artificial. Que fala assim, ó, ok, Google. E pergunta uma coisa e o Google responde. Imagina essa geração. Será que eles não vão achar que sabem de tudo? Hã? E a Bíblia fala, meus irmãos, sobre isso. A Bíblia diz, o saber se multiplicará e muitos o esquadrinharão. O saber está se multiplicando. Vai perguntar uma coisa ao jovem para você ver se ele não pergunta rapidinho ao Google e te responde. Louvado seja Deus. Então, vocês estão entendendo? Já a gente finaliza, já está perto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Então, nós temos que compreender qual é a vontade de Deus. Aí vocês perguntam, qual é a vontade de Deus? Eu vou falar aqui para você, vou ler na Bíblia a vontade de Deus. Em alguns textos, você vai ouvir hoje qual é a vontade de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você compreendeu porque você não pode servir a Deus do seu jeito? Amém. Deu para ter pelo menos uma base porque você não pode servir a Deus do seu jeito? Porque não adianta você falar assim, ó, porque eu não posso fazer uma tatuagem assim no meio das minhas costas escrito Jesus Cristo é o Senhor. Porque eu não posso... Eu vou dar exemplo para vocês, tá? Porque eu não posso voar de balão. Não estou dizendo que isso é pecado. Porque eu não posso voar de balão, meus amados. Antes de você compreender porque não pode essas coisas, você tem que entender... você precisa entender que
Você tem que servir a Deus do jeito dele, não do seu. Porque se você fizer essa pergunta, você vai receber a resposta e você vai falar assim, não. E por que eu não posso servir a Deus do meu jeito? Você entendeu? Primeiro você tem que compreender que, por exemplo, vou dar outro exemplo para você, eu quero que fique bem claro hoje, para que a gente possa até aprofundar outros temas. Vamos lá. Eu posso chegar, vou dar exemplo com uma das irmãs aqui, na casa de Nanda, pronto, na casa de Nandinha. Eu posso chegar na casa de Nandinha lá, ai Nanda, imagine aí, né? Chegar lá no apartamento de Nanda e falar assim, Nanda, eu não tô gostando desse imóvel não, desse rack onde você colocou. Aí Nanda, por educação, né? Nanda vai sorrir, né? Nanda vai ficar vermelha e pode até falar assim, tá bom, já até deixar, né? Eu vou lá e mudo. Ou então não, né, Nanda? Mas vamos dar exemplo, suponhamos que você deixe. Aí eu mudo o rack logo de lugar. Aí eu falo, Nanda, não gostei desse quadro. Eu vou trazer outro quadro que eu tenho lá em casa. Aí eu trago outro quadro. Aí daqui a pouco, Nanda, sabe de onde esse sofá não tá legal aqui não. Aí Nanda já vai começar a ficar incomodada, né? Tipo assim, você não tá na sua casa. Eu tô sendo educada, te acolhendo aqui, você quer mudar tudo aqui dentro. Aí também já tá demais. Esse exemplo que eu tô dando pra vocês é para que vocês compreendam que na casa de Deus não é casa de mãe Joana. Aleluia. É para que nós compreendamos que casa de Deus não é igual essas pessoas estão fazendo. Eu acho que vai ter que servir a Deus assim, eu tenho que fazer assim, bem legal dentro da igreja, sabe? Meus irmãos, igreja não é casa desse... A igreja não é a casa minha, não é minha casa. Eu sou pastor da igreja, mas não é por isso, meus irmãos, quem manda na igreja não. Quem manda na igreja é Deus. Eu sou como se fosse uma espécie de funcionário, de obreiro. Eu faço o que Deus manda eu fazer. Eu tenho que fazer o que Deus manda eu fazer. Aí eu acho isso legal aqui. Eu tenho que perguntar a Deus se eu posso fazer. E sabe o que é que está acontecendo hoje? As pessoas usam aquele texto assim, ó. O que ligar na terra está ligado no céu. Não necessariamente. Não necessariamente. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se 2 pastores e mais 3 membros ligar assim, ó, vamos ligar aqui na terra, que a partir de hoje é correto a gente botar filme pornográfico dentro da igreja, vai ser ligado no céu? Não. Então pronto. Glória a Deus. Você entendeu, meus irmãos? É ligado na terra, ligado no céu, o que é lícito. O que é ilícito não é ligado. Ó, a partir de hoje aqui, tem 3 pastores juntos ali. A partir de hoje nós vamos agora desviar dinheiro da igreja no helicóptero, tá? A gente vai desviar dinheiro da igreja no helicóptero. Aí eu pergunto pra vocês, vai ser ligado no céu? Não. A partir de hoje nós vamos botar 5 caixas eletrônicos dentro da igreja, 3 máquinas de cartão, 4 segurança e um carro forte para levar o dinheiro para minha casa. Tá certo isso? Não. Não, mas a gente está ligando na terra, vai ser ligado no céu. Não é assim que funciona, meus amados. Não se serve a Deus do jeito que você quer. A casa de Deus não é... Por isso que tem muita gente com irreverência dentro da igreja. Tem muita gente com irreverência dentro da igreja. Meus irmãos, está numa geração que aquele pastor, que eu nem acompanho ele, digo até abertamente aqui para vocês, não acompanho ele não, tá? Cláudio Duarte, não acompanho ele não. Herege. Falo mesmo, meus irmãos. Não tem negócio de conversinha, não. Porque é muito engraçado, pastor, mas ele me alegra. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Tá bom? Glória a Deus. Porque as coisas de Deus não é brincadeira, não. A palavra de Deus ficar falando piada, tá? Todo mundo dá risada, é legal. Mas, ó, deixa eu dizer qual é pra vocês. A igreja não é entretenimento. Tá bom? Aleluia. Não pode confundir stand-up com pregação. Não pode confundir coach, psicologia da persuasão com pregação. Pregação é uma coisa. É só você olhar o Senhor Jesus pregando. O modelo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ficava com essas coisas pregando? Não ficava. Então pronto. É a mesma coisa de você estar no médico e o médico ficar brincando em vez de dar um remédio. Exatamente. Muito bom, irmã Valéria. É a mesma coisa aí no médico, o médico ficar brincando ao invés de pregar a palavra para você. Seja bem-vindo, Carlos. Entendeu? A mesma coisa, de você estar ali no médico, o doutor começar a rir de você e chacotar. Já estamos perto de finalizar, aguenta aí, não sai ninguém não, para ficar até o final e ouvir, receber toda a palavra de Deus, amém? Amém. Para que possa compreender as coisas de Deus. Glória a Deus. Então o que é que acontece? É assim que se serve a Deus. Você chega na casa de Deus e você vai se comportar como Ele quer, você vai fazer o que Ele quer. Já vou ler os textos, calma, não se aveste não, tá bom? Então, você vai chegar, você vai ler, você vai obedecer a palavra de Deus, você vai seguir as regras que Deus impôs. Louvado seja Deus. Claro que dentro das igrejas, como eu falei, muita gente que já colocou o que acha, que gosta dentro das igrejas. Aí você fala, como é que eu vou saber? Aí é que tá a oração, o jejum, a leitura da palavra. Você vai descobrir. A palavra mostra. O que é que os homens têm inventado? Mateus capítulo 24, versículo 11, vai dizer que eis que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas. E essa profecia já está se cumprindo. Tem muito falso profeta. Se entrar no YouTube, não pense que todo mundo que está em Israel é israelita, não. Não pense que todo mundo que fala o nome do Senhor é do Senhor, não. Não pense que todo mundo que bota uma Bíblia debaixo do braço é crente, não.
Não pense que todo mundo está na frente da igreja pregando é crente, não. Não pense que porque eu estou fazendo a live aqui, porque eu sou crente, não. O que mostra que as pessoas são crentes são os frutos. Amém? Amém. Então vamos lá para a pergunta que vocês talvez estejam aí querendo saber qual é a vontade de Deus. Vocês querem mesmo saber qual é a vontade de Deus? Não vai se arrepender de depois saber a vontade de Deus, né? Amém. Não pode não, meus irmãos. Porque eu posso falar mais uma coisa, a gente falar com a vontade de Deus. Quando você ouvir a vontade de Deus, ela vai contrariar muitas vezes a sua vontade. Glória a Deus. Porque Deus, ele é como se fosse uma mãe. Você entendeu? Por que a mãe, pastor? Porque a mãe gera e Deus gera. E por que a mãe, pastor? Porque é uma mãe condicional. E por que a mãe, pastor? Porque mesmo amando, corrige com vontade. Glória a Deus. Você entendeu? Assim a mãe. E Deus é uma mãe para nós, uma mãe e um pai para nós. Entendeu? Amém. Vocês conseguem compreender isso? Glória a Deus. Então vamos lá. Deus, ele quer o melhor para nós. E o melhor de Deus nem sempre vai ser. Na maioria das vezes, a irmã Valéria até costuma brincar, né, irmã Valéria? 99,9% a vontade de Deus não é a nossa. Por isso que muitas pessoas acabam se frustrando, não querem servir a Deus, né? Mas deixa eu ler para vocês. Efésios 1, 4 ao 6 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Glória a Deus. Aqui já começa a contrariar o homem. Porque os homens vão dizer o quê? Ninguém é santo e ninguém é irrepreensível. E a Bíblia fala sobre isso. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente do amado. Vou ler mais outro. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha a outra vontade de Deus. Olha a vontade de Deus aqui. Sabe qual é a vontade de Deus? Você dá graça em toda circunstância. Às vezes a gente está passando por uma luta, a gente fica na murmuração, a chateação, né? Então essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente glorifique a Ele em todas as situações. Amém. Glória a 1 Tessalonicenses 4,3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Glória Outra a vontade de Deus é que nós sejamos santos e nos abstenhamos da prostituição. 1 Pedro capítulo 2, versos 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, você silencia a ignorância dos insensatos. Outro ponto com a vontade de Deus: através das nossas boas obras, venha ser calada a boca daqueles que falam calúnia, daqueles que são insensatos. Amém? Amém. Efésios 5,17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Olha só. Filipenses 2,13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Louvado seja Deus. E eu vou ler mais outro texto aqui. Deixa eu abrir aqui mais outro. Louvado seja Deus. Efésios 1,4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse eu já li, né? Deixa eu ler mais outro. Calma, gente, não sai daí não. Deixa eu ler os textos, tá? Lucas 22, 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu confortável. A gente quer que desça um anjo do céu para nos proteger, né? Mas não quer fazer a vontade de Deus. Olha que coisa tremenda. O Senhor Jesus, Filho de Deus, é que ele falou: afasta de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe qual foi a vontade de Deus? Que o Senhor Jesus Cristo fosse crucificado. Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho dele, padecesse. Você entendeu, meus amados, que muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Às vezes a sua vontade é ir para Bariloche, é ir para Dubai. Mas a vontade de Deus é que você vai para Tomar do Jeru. Glória a Deus. É que você vai para Ituberaba, sei lá como é que chama esse lugar, para Várzea do Poço, que você vai lá para Paraíba, para Pernambuco. Você entendeu, meus irmãos? Às vezes sua vontade é ir para Massachusetts, para lá para Los Angeles, para Las Vegas, né? Para o Texas, né? Nova Jersey, Nova York, Nova Orleans, né? Para Itália, lá para Veneza, para Roma não, deixa Roma lá, né? Então, às vezes sua vontade é essa, mas a vontade de Deus é que você vá para Baixa da Soronha, para Baixa da Gia. Meus irmãos, então a gente tem que entender que a vontade de Deus muitas vezes
Não é a nossa E às vontade. vezes quem está lá na Grécia, quem está lá em Paris. Fale mais alto, irmão. Por E favor. às vezes quem está lá na Grécia, em Paris, em Dubai, nesse lugar, o Senhor traz para baixo. É verdade. E eles estão lá falando assim mesmo, eu estou em Dubai, tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Me leva, Senhor, para baixo da Gia para ouvir a verdade. Glória a Deus. É, meus irmãos, a verdade é essa. Quantas pessoas estão aí dizendo, eu tenho tudo, mas não tenho nada. Aleluia. Meus irmãos, se o dinheiro fosse tudo, milionário não entrava em depressão, dá glória a Deus. Aleluia. E eu quero finalizar com esse texto. Deixa eu ver aqui um texto para finalizar. Eu vou ler mais 2 para terminar, né? Vou ler mais 3. João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se o Senhor Jesus desceu do céu para fazer a vontade do Pai, quanto mais nós, né? Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aleluia. Ou seja, nem todo mundo está lá na igreja, não adianta, meus amados. Só vai entrar no céu quem faz a vontade de Deus. Isso é Bíblia. E para finalizar, eu vou ler esse, ó. Romanos 12:2. Que eu tanto gosto desse texto, que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, para saber, meus amados, pastor, eu quero finalizar sabendo como é que eu vou descobrir qual é a boa vontade, qual é a vontade de Deus, através da renovação do seu entendimento. Você precisa permitir ser renovado. Olha só, você nunca vai encontrar Deus se você for com preconceito. Que preconceito, pastor? Contra negro, contra homossexual? Não desse preconceito que eu estou falando. É se você for com um conceito formado, já pré-formado, um conceito já leu. Não, para mim é isso e não muda. Amados, eu hoje estou aqui no Evangelho, mas eu estou aberto para cada dia ler a Bíblia e se for para mudar algum pensamento, para mudar. Se você ficar assim, ó, não, meu, estou com esse pensamento e acabou, você nunca vai alcançar a graça de Deus. Você está aberto para aprender. Amém? Amém. É por isso, meus amados, que muitos pastores estudiosos, famosos, renomados, por isso que esse povo, meus amados, não vai encontrar a graça de Deus. Porque eles acham que são dono da razão. E não é assim que funciona. Eu já falei para vocês aqui ontem, eu não acreditava que existia inferno, mesmo que fique com medo dele às vezes, né? Mas vou pregar, não existe inferno, é o sono da alma, né? Que é igual a algumas vertentes religiosas. Eu não acreditava que existia língua estranha, não, o que existe é um idioma. Até eu ter encontro com Deus. Ou seja, eu estava soberbo. Você entendeu? Eu estava soberbo. Eu falava essas doutrinas, esses usos e costumes é doutrina de homem. Eu pensava essas coisas, meus irmãos. Até eu ter encontro com Deus e descobrir que eu preciso aprender cada dia mais. Aleluia. A humildade, meus amados, é que vai também nos ajudar a nos aproximar de Deus. Amém? Amém. Eu quero orar por vocês agora, que ficou até agora nesse estudo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero orar por vocês agora. Deixa eu perguntar uma coisa antes de orar por vocês. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Está aberto aí para os irmãos falar, perguntar algo. Se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Não tenha vergonha não tenha... Porque tem uns pastores aí, é impressionante, né, gente? Tem gente ainda que segue aqueles pastores. As pessoas fazem uma pergunta, pastor, não é possível que você me perguntou isso, uma pergunta dessa. Tem pessoas, meus irmãos, que têm as dúvidas das coisas mais simples, porque nem todo mundo sabe de tudo. Tem coisa que é bem simples, que a pessoa nunca teve um fundamento cristão, não sabe. É uns homens ignorantes, terríveis, mas enfim, né? É, meus irmãos. A pessoa pergunta assim, pastor, por que tem umas igrejas que as mulheres usam um véu na cabeça? Pastor, por que tem umas igrejas que as mulheres não podem usar isso? Por que tem umas igrejas que o homem não pode fazer aquilo? Por quê? Não é brincadeira, você tá me perguntando um negócio desse? Aí começa as ignorâncias, pra que isso, gente? A pessoa está perguntando porque ela não sabe, porque se ela soubesse, não perguntava. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Alguém quer perguntar algo? Quer perguntar alguma coisa? Estou aguardando aí. Amém. Não? Então ninguém vai perguntar nada? Enfim, né? Então vamos orar para finalizar. Eu gosto quando pergunta. Eu gosto quando pergunta aquelas perguntas bem no profundo mesmo. Por que, pastor, que eu sou sabichão? Não. Porque nessa hora aí o Espírito Santo coloca a palavra na minha boca, e a colocar a palavra e vocês entenderem a profundidade do mistério de Deus.
Aí a pessoa só se convence mais, a pessoa só se aproxima mais de Deus. Eu vou orar por você agora, tá? Feche os seus olhos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amanhã, se Deus permitir, não teremos estudos, tá? Mas, se alguém quiser participar, é só falar. Teremos um ciclo de oração com as varoas aqui da igreja, né? As mulheres estarão orando no ciclo de oração. E aí, se você quiser participar, estar ouvindo ali a oração, receber a oração das mulheres de Deus, o que é que você vai fazer? Você fala conosco, manda mensagem, que aí as irmãs vão estar ligando, né? Elas podem estar ligando para vocês, porque o ciclo de oração não é pelo Instagram não, tá? Aí a gente pode estar ligando para você estar participando por chamada de ligação. Não é chamada de vídeo não, chamada de ligação mesmo, através do WhatsApp. As irmãs colocam ali, você pede ali, né? Irmãs, eu quero uma oração por isso, isso e isso. E as irmãs vão estar apresentando sua vida em oração, num ciclo de oração. Amanhã, para a glória de Deus, se Deus permitir, às 19h30, ciclo de oração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar agora. Em o nome do Senhor Jesus. Deus amado, Deus bendito, Deus poderoso, Deus da glória. Graças te damos, Senhor, por tua palavra, por teus ensinamentos, Senhor. Por tua verdade, Senhor, que nos ensina, Pai, a nos aproximar de ti cada vez mais. Pai, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, os nossos sentidos espirituais, Pai, para que nós possamos ouvir tua voz, para que nós possamos ver, Senhor, o caminho e não venhamos tropeçar, Senhor. Para que nós possamos, Pai, andar na tua direção, andar no teu santo caminho, ainda que seja estreito, Pai, ainda que seja um caminho difícil, Pai, mas para que nós venhamos, Pai, estar na tua presença e ganhar, Senhor, a coroa da glória, a coroa incorruptível, em o nome do Senhor Jesus e na comunhão do Divino Espírito Santo. Aí eu quero finalizar, meus irmãos, dizendo assim para vocês, tá? Que às vezes a gente vê, né? Pessoas aí pregando, aí você vê, hoje mesmo eu vi um pregador, um pastor, teólogo, sei lá, condenando uma jovem que estava lá assistindo o jogo do Flamengo, né? Uma jovem, acho que é cantora gospel, que estava assistindo o jogo do Flamengo. Pastor, isso é certo ou errado? Eu não concordo, biblicamente é errado, tá? Mas deixa eu te falar. Aí esse rapaz estava lá, condenou a jovem, não, porque ela fez ela para nesse jogo. Aí depois ele pegou e falou, eu mesmo tenho aqui meu videogame, meu lazer, fico aqui. Aí você fica observando assim os crentes hipócritas, né? Eles condenam os outros, mas eles podem fazer o que eles acham que... E eles falam assim, ó, porque eu acho que não tem problema nenhum. Mas quem diz que servir a Deus é o que você acha? Servir a Deus é o que a Bíblia diz. Aleluia. Eu quero finalizar com esse conceito. A partir do momento que você pega a Bíblia, que nem eu falei, olha para ela. O que você pensa. A partir de agora, você quer ver Deus te alcançar? Eu vou falar algo aqui para você, para Deus te alcançar a partir de hoje. Você pegou sua Bíblia, segure sua Bíblia de novo na sua mão. Segure sua Bíblia. Segure sua Bíblia. Leve esse conceito com você. A partir de hoje que você vai ler a Bíblia, o que você acha, o que você pensa, pouco vai importar. Aleluia. O que importa a partir de agora é o que este livro vai falar com você. Aleluia. Porque este livro vai... Meus irmãos, você sabe o que está acontecendo aqui, acho que no Rio de Janeiro. Está acontecendo que existe facção. Facção como se fosse ligado, que eles fossem como se fossem cristãos. Facção, meus amados. Eu esqueci agora como é que chama, não sei se é Israel. E eles desenharam lá na parede como se eles fossem tipo um cristãos. Facção. Crime do tráfico de droga, aquele pessoal lá, meus irmãos, é porque ser preconceituoso, eles são almas, são valiosos, são importantes. São almas que nós temos que amar. Mas o que eles fazem é certo, meus irmãos? Vamos ser sinceros. E parar com esse mimimi também dessa conversa de que, não pode julgar, não pode julgar. Isso é errado, isso é mentira, isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Como é que você pega, vamos lá, você pega, quando você vai numa loja comprar uma roupa, você não julga qual é a roupa melhor? Aleluia. Você fala, eu gostei dessa porque esse tecido de cá é muito frágil. Esse tecido aqui é muito ruim. Eu gostei desse sapato aqui porque esse sapato ele não dura, ele não é costurado. Você julga. O Senhor Jesus falou assim, ó, julgai. Foi Jesus de Nazaré que falou. Julgai não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Aí eu pergunto para vocês, meus amados, é certo que eles estão fazendo, dizendo que são os evangélicos, são os traficantes tipo evangélico? Isso não existe. Ou você é evangélico ou você é traficante. Eu posso ser um assassino evangélico? Não. Então pronto, meus amados. Aquele que roubava não rouba mais. Exatamente. Isso são incoerência. E não adianta a gente falar que é correto só para agradar as pessoas. Meus amados, os pregadores estão falando muito hoje para agradar as pessoas. Você tem que falar para salvar as pessoas, não para agradar. Imagina você chegar para um traficante e falar assim, ó, ei,
Você pode ser traficante, você tem que falar para ele, sai dessa vida, o diabo quer lhe matar. Você tem que falar a verdade, gente. Tem que parar com isso, as pessoas subirem a tribuna e ficar lá massageando o ego. Os pregadores subindo nos púlpitos para pregar, não pode pregar porque os pastores não querem que fale a verdade para nos vaziar a igreja e o dízimo sair da igreja. Meus irmãos, hoje a igreja está abandonando a fé. Quem mantém a igreja, quem mantém a igreja é Deus. É Deus que mantém. Então prega a verdade e assume seu compromisso com Deus, que Deus vai honrar. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Fica essa palavra hoje. Você pegou sua Bíblia, você olhou para ela e olhe para ela e pense assim: a partir de hoje, não importa o que eu quero, o que eu penso. Não importa o que eu penso, o que eu acho. Fala assim: não importa o que eu acho. O que você quer vai valer a pena. Vai importar sim. Se você quiser Deus, vai importar. Mas você vai pensar assim: ó, não importa o que eu penso a partir de hoje. Vai ser igual o Isaías, capítulo 55. Os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Aleluia. Os caminhos de Deus são mais altos que os meus. Os pensamentos de Deus são os melhores que os meus. E os caminhos de Deus são melhores que os meus. A partir de hoje, o que Deus falar é o que vale. Aí você pode falar assim: vai, pastor, mas o que Deus fala é o que vale já. Mas você tem que tomar posse disso na sua vida. Amém. A partir de hoje, o que Deus falar para mim é o que vale. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Creio que, não vou dizer assim, eu espero que vocês foram edificados. Eu creio que essa palavra te edificou, que essa palavra te fortaleceu e alimentou o seu espírito. Aleluia. Amém? E você vai sair dessa live não do mesmo jeito que entrou, mas fortalecido no poder de Deus. Aleluia! A palavra, meus irmãos, a justiça de Deus, meus amados. O poder de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoa a todos. Deus abençoa irmã Regina, irmã Nilda, irmã Vanusa, irmão Antônio, irmã Valéria, irmã Amanda, Nandinha aí, né? Nisso também que participou até agora. Deus abençoe. Se tem mais alguém que eu não estou vendo, né? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a A Deus. paz. Deus abençoa. Amém.